Govinho, não sei se tens a mesma percepção da ideia de que existe uma similaridade entre feitiço e bruxaria, ou existe uma discrepância, como isto acabava de dizer agora o Avatar, em relação a esses dois conceitos. Muito obrigado pelo espaço dado para poder também dar o meu contributo. Primeiro, saudar a todos aqueles que nos vêem lá de casa, saudar ao meu colega do painel, o Avatar Coop, e saudar a si também. E só para poder conseguir, talvez, esclarecer de uma forma um pouco mais simples a significância do Avatar, como ele estava a dizer. O Avatar é um ser que, como é que eu diria? Temos um Deus Supremo e temos aquele que é o escolhido por Deus. E que essa pessoa consegue conectar todos os elementos da Terra, que é a água, o fogo, ar e a terra. Então, essa pessoa é o escolhido de Deus. Aquela pessoa que consegue complementar esses elementos, praticamente é o Avatar, porque ele, contendo esse poder desses elementos todos, então ele tem como conseguir curar coisas impossíveis e tem como entender a própria natureza humana. É daí quando a gente fala quando eu costumo falar de que eu acredito no Deus da natureza, que depois as pessoas começam a entender no sentido um pouco contrário, é que na verdade sim existe uma natureza, existe um Deus da natureza. E para mim, quando falo assim, não estou a dividir o Deus da teologia com o Deus da natureza. Eu acredito no único Deus, só que entendo também que possam em algum momento ter havido aquelas subdivisões da parte humana que depois faz com que alguém entenda, quando a gente fala de Deus da natureza, está a falar da filosofia, quando a gente fala de Deus todo soberano, né? Estamos a falar da teologia. Não é o caso. Eu acredito no Deus da natureza, que alguém pode dividir tanto para a teologia como também como para a filosofia. Na verdade, nem entendo o que é filosofia. Eu só entendo que a natureza ela nos alimenta de componentes que são necessárias para a gente entender Deus. Para você entender Deus, tem que entender as criações de Deus. E para entender as criações de Deus, tem que ter as aspirações da natureza, ela como tal. Entender quando o ar sopra no seu rosto, ele pode criar paz em si. Quando o ar sopra no teu rosto, ele pode criar problemas em si. Nós temos casos, por exemplo, de assuntos de coisas que são feitas na atmosfera, quando o IG, qualquer coisa, querem criar doenças, eles mandam certas aeronaves, giram de noite, e depois nós respiramos aquele ar, acabamos apanhando doenças, depois eles dizem que há uma doença que foi criada, tipo, até a tua X tem uma pandemia X. São coisas criadas pelo homem, não é Deus. E depois o homem diz que é grande nessa altura, porque ele preveu algo que ele mesmo criou. E depois apanhamos onde? Na atmosfera. Se você, por exemplo, vai para o mato agora, alguma cobra, aquilo pica em si, apanhou na natureza, não é? Então é mais ou menos nesse sentido. O Avatar é o mandado de Deus, é a pessoa que consegue conter todas as expressões, é o tal Jesus Cristo, em outras palavras. Então, indo ao tema como tal, existe sim bruxaria, existe o feitiço, são coisas similares. É a mesma coisa que falar, por exemplo, de aquilo que dizem atualmente de que o curandeiro é o obscurantista. Tem um curandeiro, tem um obscurantista, mas já na bruxaria, na feitiçaria, é que temos que entender que um feiticeiro existe bom feitiço, existe mau feitiço. Agora, na bruxaria não existe isso. Bruxaria é uma coisa que está lá mesmo realmente para poder criar assuntos que estão muito acima do padrão. A bruxaria está acima de tudo, menos nada. Quando a gente fala de feitiço, temos que perceber que existem bons feitiços. Por exemplo, você, no exemplo que ele estava a dar, fugiu de casa em 1994, quando tinha 17 anos. Tua mãe é aquela que te nasceu, que é a pessoa que tem um tanto de poder sobre si, por ela ser a pessoa que te trouxe ao mundo, vai sentir falta de si, não é? Você está a viver uma vida boa, está tudo a andar, mas a sua mãe está lá, não sabe se o filho morreu ou se está vivo. Ela, na altura em que ela fica amarrada dentro de si, gera uma espécie de uma conexão fictícia entre vocês. E essa conexão qual é? É de falta. E quando isso acontece, porque ela tem poder sobre si, vai acontecer que algumas coisas vão correr mal consigo. Pode ficar doente, as suas coisas podem se estragar, mas você não vai morrer. E há de haver uma mensagem lá dentro de si que diz, volta para casa. Por quê? Essa é a mensagem que parte da sua progenitora. Entende? Então, é um feitiço, mas é um feitiço benéfico. É uma conexão que existe entre você e a pessoa que te trouxe ao mundo. E depois, quando você sai de lá, chega cá na origem,
chega, pisa a sua casa e ela fica feliz, tu podes voltar a assumir e a tua vida vai andar muito bem, não precisou de nada. Está a perceber? Então, é uma conexão que está lá. Não acredito eu quando dizem pessoas que nós não devemos respeitar os nossos pais, ou se devemos respeitar eles vivos, quando eles morrem já não tem peso. Não, não é possível. Aquilo que vive hoje é porque tem uma espiritualidade. Quando deixa de viver na vida física, ainda continua um estado espiritual que está lá, que é aquele que já existia quando a pessoa ainda estava viva. Então, há esse tipo de coisa. Existem pessoas, por exemplo, que levantam a mão, não é? E batem numa progenitora ou no progenitor. Biblicamente, isso é uma maldição. E há pessoas que fazem isso na maior naturalidade e no final do dia os efeitos acabam se sentindo, porque quando você bate num progenitor seu, você praticamente está a criar uma ira. Biblicamente já se diz que até Deus amaldiçoou certas pessoas por desobediência, não é? Então, há de acontecer que eu faça uma coisa dessas, aquela pessoa não vai retaliar, não há de fazer nada, mas o poder que está nos nossos pais é um poder muito divino, que no final do dia podem até fazer o mal ou bem. Mesmo exemplo funciona no caso de eu, por exemplo, tiver inveja. Há pais que nascem filhos e depois ficam invejosos dos seus filhos. E por eu ficar com inveja do meu filho tem tanto dinheiro, eu queria que ele me comprasse um carro, porque ele tem tantos carros e ele não está a me comprar num carro, então eu fico com raiva do meu filho. A vida do meu filho pode não andar bem. Por quê? Porque eu, naquela altura que eu falei aquilo ficou dentro de que praticamente aquilo que ele vive é meu poder como pai dele, não é? Então, no final do dia, eu tenho como distorcer isso. Não vamos negar, o poder humano existe. Deus está lá, mas nós também temos o nosso papel. Se um pai seu te amaldiçoa, a sua vida pode ficar muito comprometida. Então, é nessa altura que a gente depois vai procurar um curandeiro, ou a gente vai procurar um líder religioso para poder resolver, mas uma pessoa que tenha atenção, uma boa visão espiritual lá de ver, você tem um problema com o seu progenitor ou com a sua progenitora, vai fazer paz com ele primeiro, depois você há de conseguir apanhar a salvação. Porque é nesse sentido que essas coisas funcionam. Eu acredito que o feitiço é muito mais ligado ao nosso poder espiritual do que qualquer coisa. Eu não acredito muito na ideia de nós falarmos de feitiço como aquela pessoa que foi fazer alguma coisa na hora para poder prejudicar. Acredito naquilo de que se eu tiver um poder, por exemplo, nós nascemos com demônios. Se eu tiver um demônio assassino dentro de mim, que é aquele demônio que tem um domínio muito forte sobre mim, se você me faz mal, eu digo, aquele não vai passar bem. Aquele demônio toma as minhas dores. E você pode realmente passar mal. E quando vocês saíram desse dia, ir apanhar que um governo está a fazer mal. Enquanto nem sei que eu estou a fazer isso. Está a perceber? Mas é porque tem um demônio que usa, está a perceber, as minhas dores para poder fazer os seus intentos. Olha, a parte que tem a ver com feitiço é muito ampla e descreve muitos assuntos que a gente às vezes passa por elas e a gente nem dá atenção a isso. É para dizer que quando se diz que um pai nunca deve falar ao seu filho que ele é inútil, que ele não vai conseguir sobressair-se na vida, que ele é um desgraçado, essas coisas, é porque essas nomenclaturas têm poder nos filhos. Há filhos que não estão a ter boa vida porque um pai nunca teve crença naquele filho. Nunca deu apoio de saber que o filho talvez pudesse falar, mas ele precisa do quê? De um colo do pai para poder perceber que ele precisa desse apoio. Há pessoas que são desgraçadas porque simplesmente os pais disseram é inútil, não vai ser nada na vida. Mas neste caso, vamos lá, neste caso eu quero dizer que o pai, por exemplo, diga que você nunca vai ser alguém, ok? Diga, pode estudar, mas para que as pessoas não te chamem, você pode estude para que não, quando tu não conseguiste ter dinheiro, as pessoas não te chamem que você não estudou, porque aquele não estudou, mas tem dinheiro. Obviamente, como é que é possível quebrar esse feitiço ou essa bruxaria? Porque estamos a dizer que o teu pai é que fez isso aí. Mas uma outra coisa que é muito combatido, por exemplo, nos africanos, os europeus dizem muito, muito bem disso, por nós africanos não tanto assim, é que eu tenho o controle da minha vida. Quer dizer que eu sou o autor moral, quer dizer que eu sou o maior acionista do meu destino.
o maior proprietário de como é que eu conduzo a minha vida, independentemente daquilo que tenha acontecido no passado. Está entrando no livre-arbítrio. Sim, eu sou o maior acionista da minha vida. A minha desgraça e o meu sucesso depende exclusivamente de mim. Como é que nós interpretamos nesta pressão? Se esteja a partir desta premissa segundo a qual aqui, o teu pai pode te amaldiçoar, tua mãe pode te amaldiçoar, está a dizer que o seu destino é exclusivamente dos seus pais. Você não tem nenhum papel preponderante. Isso seria um grande erro, botar as coisas assim. Vamos primeiro vamos desfazer as coisas. Todo milagre que opera hoje em dia aqui na Terra é porque precisa de um corpo físico para Deus poder incorporar o seu poder nesse corpo físico, não é? E está estabelecido mesmo que os pais são os deuses dos seus filhos. Nós temos uma coisa em comum, eu e os meus filhos, é que nós somos criados de Deus. Mas ao mesmo tempo tem um espaço lá onde eu tenho o meu poder como sombra dos meus filhos, não é? É por essa razão que quando há uma situação onde o meu filho falhou para mim, por mais que eu vá, talvez a um curandeiro, ou vá talvez a um profeta, o profeta se for uma pessoa visionária dizer, volta para casa, cria paz com o seu progenitor para que tudo fique bem. No caso de eu tiver errado. Mas no caso em que eu não tenha errado, o meu pai seja uma pessoa mesquinha, é onde a justiça de Deus funciona. É muito importante percebermos isso. Deus protege os seus dentro daquilo que é correto. Naquilo que é correto, Deus não vai roubar o espaço daquela pessoa que trouxe. Se ele fez um pai para mim, eu tenho que respeitar a ele. Ele não vai inferiorizar o meu pai dentro do espaço que ele deve merecer. Então, para ele poder conseguir me abençoar a mim, eu tenho que ser um filho organizado para o meu pai. Se o meu pai falha comigo enquanto eu não for errado com ele, ou Deus aquele, há de esquecer o meu pai e começar a tomar as rédeas, porque eu não falhei, quem falhou é quem? É o meu pai, temos uma parte em comum. Eu sou filho do meu pai, mas eu e meu pai somos filhos de Deus. E Deus é justo. Então, ele não tem como me abençoar enquanto eu estiver a cometer um erro com o meu pai, que é o Deus da terra, e abençoar-me sem que haja isso. Ele não vai passar essa escada. Mas temos casos já que sai disso. Bruxaria. Estamos a falar de uma insatisfação de um pai, ou talvez de um pai mesquinho. Já expliquei essa parte e terminei. Agora, a bruxaria já é diferente disso. A bruxaria é uma espécie de um feitiço onde eu he de sair e dizer que o avatar está me a incomodar aqui. Esse homem tem que deixar de existir. Eu vou procurar uma boneca masculina, sei as roupas que ele gosta, assim como ele está vestido. Vou desenhar algo igual, depois levo aquele nome dele, gravo bem naquela boneca que estou a fazer e depois estou a usar minhas ervas. Estou a dizer que até meio-dia o avatar tem que deixar de existir. E vai deixar de existir mesmo. Porque a bruxaria funciona assim. É eu dizer, Dionildo está parado aqui, num lugar que ele nem devia estar. Eu que tenho que estar lá. Eu sou um faxineiro. Não fiz. Não tenho o nível da academia que você tem. Mas eu sinto que não, eu tenho que estar lá. Eu tenho mais talento que ele. Estou a sair, estou a ir fazer aquilo que eu entendo que tenho que fazer. 2, 3 tempos tem um AVC. Caso contrário, já não está a saber o valor que você tem aqui no canal. Tem que sair do canal. Isso é que é bruxaria. E bruxaria não mede esforços. Então, é aí onde temos que ver as duas alas das coisas. O feitiço, ele funciona numa divisão de bruxaria e num lado um pouco positivo, porque, por exemplo, naquilo que estava a dizer, se a minha família sente falta de mim, não sabe de onde eu estou, e depois alguma coisa acontece para eu voltar para casa, funcionou. Funcionou. Tem aquilo que chama-se de closure, que é conclusão. Quando uma pessoa some, tem que se perceber. Essa pessoa sumiu porque morreu ou porque está viva. Sem que haja uma conclusão. Vamos lá supor que é tua esposa, você desapareceu. Essa mulher, se você desaparece 20 anos, não vai ter como continuar com a vida dela. Por quê? Porque não sabe se tu estás viva, ou estás vivo ou morto. E ela tem um compromisso com quem? Consigo. Então, se ela sente falta e aquela falta consegue conectar consigo, estraga as suas coisas onde você está, para você voltar para casa. Então, há uma conclusão. Você chega e diz, olha, na verdade sumi porque tu não me fazias bem, já não te quero, ou pá, desculpa, alguma coisa aconteceu, vamos avançar. Há uma conclusão. Então, aí ninguém fica preso a uma virtualidade inconclusa.